Era feriado de Páscoa em Campinas. Enquanto a cidade dormia, envolta em um silêncio preguiçoso de quem foi viajar ou descansar, Joana caminhava apressada pelas ruas ainda frias da madrugada. Seu uniforme simples de faxineira balançava ao vento, e a marmita que carregava nas mãos tremia junto com o passo cansado. Trabalhar no feriado nunca foi novidade para ela. Mãe solo de 2 filhos pequenos, fazia o que fosse preciso para completar a renda. Aquele plantão extra no hospital público seria o suficiente para garantir o gás e o material escolar das crianças. Mas Joana nunca imaginou que aquela manhã seria o início de algo que mudaria sua vida, e a de muita gente, para sempre. O hospital estava quase vazio, com o eco dos passos se perdendo nos corredores. Joana começou seu trabalho em silêncio, limpando a recepção e as cadeiras manchadas de café. Havia um certo orgulho em tudo o que fazia. Mesmo no serviço mais simples, ela colocava amor. Pouco antes das 7, os primeiros pacientes começaram a chegar. Entre eles, uma mulher de salto alto, pele alva, roupas de grife e um olhar que carregava o peso do mundo ou da arrogância. Ela vinha acompanhada do filho, um rapaz pálido, de aparência frágil, tossindo de leve. Enfermagem! Ela gritou com um tom que misturava desespero e desprezo. Alguém vai atender meu filho, ou esse hospital de pobres vai deixá-lo morrer na fila. Joana parou o pano por um instante. Observou em silêncio. Não disse nada. Estava acostumada com aquele tipo de gente, que tratava o hospital como se fosse uma obrigação servir os superiores. A mulher impaciente olhou ao redor e viu Joana. "Ei, você aí!" apontou com o dedo, sem nem disfarçar a impaciência. "Traz uma cadeira decente pra gente sentar. Isso aqui tá imundo." Joana respirou fundo. "Senhora, as cadeiras são todas iguais, mas posso limpar para ficar mais confortável, sim." A mulher bufou. "Claro, limpa, né? É o que você sabe fazer." Algumas pessoas ao redor se entreolharam, constrangidas. Joana, com o olhar sereno, pegou um pano limpo e começou a limpar a cadeira sem responder. Mas a mulher não parava. "É um absurdo. Meu filho estudou na Europa e agora está num lugar onde até o chão parece brilhar de sujeira", disse com uma risada seca. "Mãe, deixa isso, por favor", sussurrou o rapaz envergonhado. "Cale-se, Lucas. Você precisa de atendimento, não de lição de moral." Joana terminou o serviço, levantou o rosto e olhou com firmeza. "Senhora, eu faço meu trabalho com respeito. Aqui todo mundo é igual e a senhora devia se lembrar disso." A mulher girou o rosto surpresa. "Igual?" riu com deboche. "Igual a mim, você nunca será." Silêncio. Um silêncio pesado. O tipo que fere mais que um tapa. Joana desviou o olhar e voltou para o seu balde. As mãos tremiam. O coração apertado queimava de indignação contida. Minutos depois, o rapaz, Lucas, começou a passar mal. Os médicos correram, os alarmes soaram e a arrogância da mãe virou pavor. Joana, parada no corredor, observava a correria. "Ele precisa de sangue!" gritou uma enfermeira. "Tipo o negativo. Não há nenhum doador disponível." A mãe ficou em choque. "Como assim? Ninguém? É feriado, senhora." "O banco de sangue está quase vazio." O destino, que até então observava em silêncio, parecia finalmente se mover. Joana sentiu um arrepio percorrer o corpo. Olhou para o cartaz do banco de sangue pregado na parede e sussurrou para si mesma: "Eu sou o negativo." A enfermeira passou correndo e Joana, sem hesitar, foi atrás. "Eu posso doar." A enfermeira olhou surpresa. "Você é compatível?" "Sou. Fiz exame quando meu filho ficou internado." Enquanto o caos tomava conta do hospital, ninguém percebeu o que estava prestes a acontecer. A mulher que humilhou Joana minutos antes teria que enfrentar uma verdade impossível de comprar com todo o dinheiro do mundo. Comente abaixo
Você acha que Joana deveria ajudar depois de tudo o que ouviu? O relógio do hospital marcava 8h12 da manhã, quando o destino deu sua primeira reviravolta. O som do monitor cardíaco de Lucas começou a apitar com urgência e o desespero tomou conta do corredor. A mãe dele, antes altiva, agora tremia, as mãos apertando a bolsa de grife, como se o couro caro pudesse segurá-la em pé. Ele vai ficar bem, não vai? Ela implorava, a voz embargada. A médica balançou a cabeça com gravidade. O quadro é grave, senhora. Ele precisa de uma transfusão imediata. O sangue dele é o negativo e estamos sem doadores no momento. O silêncio se espalhou como uma sombra. O feriado de Páscoa tinha esvaziado o banco de sangue. O trânsito, as viagens e o descaso deixaram o hospital sem opções. Foi nesse momento que Joana, com o coração batendo forte, deu um passo à frente. Eu posso doar. Sou o negativo também. A enfermeira levantou os olhos, surpresa. Tem certeza? Tenho. Podem fazer o teste. Estou pronta. A médica olhou para ela com alívio. Precisamos agir rápido. Joana foi levada para a sala de triagem. Enquanto preenchia os papéis, sentia o corpo gelar. Não pelo medo da agulha, mas pela ironia da vida. Minutos antes, aquela mesma mulher tinha cuspido palavras que doíam mais que qualquer injeção. E agora, o sangue dela, o mesmo sangue que aquela mulher considerava inferior, poderia salvar o filho que ela tanto amava. Do lado de fora, a mãe de Lucas caminhava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Quando viu Joana ser levada pelos enfermeiros, ficou confusa. O que ela está fazendo aí? A médica respondeu com firmeza. Indo doar sangue para o seu filho. É a única compatível neste hospital. O rosto da mulher empalideceu. Ela? Perguntou, como se o nome de Joana fosse impossível de pronunciar. Deve haver outro doador, alguém, qualquer pessoa. A médica foi direta. Não há tempo, senhora. A vida do seu filho depende dela. Por um instante, tudo pareceu parar. O som dos passos, o barulho dos aparelhos, até o vento que batia nas janelas parecia preso naquele momento. Joana deitou-se na maca. O olhar dela estava tranquilo. Lembrou dos filhos dormindo em casa, da fé simples que carregava no peito e do conselho que sua avó sempre repetia. A gente não paga o mal com o mal, Joana. Quem revida perde a paz. Mas quem faz o bem, ainda que sangrando, vence de verdade. Quando a agulha perfurou o braço, uma lágrima silenciosa escorreu. Não de dor, mas de força. Do outro lado da parede, a mulher rica chorava sem entender nada. Chorava pelo filho, mas também, sem perceber, por si mesma. Pela primeira vez, o orgulho não servia para nada. Meia hora depois, a transfusão começou. Lucas estava pálido, inconsciente, mas o sangue novo corria em suas veias como um fio de esperança. O médico sorriu aliviado. Está estabilizando. Foi por pouco. A mulher desabou numa cadeira, soluçando. Ele vai viver? Sim, respondeu a médica. Graças a Joana. Aquelas palavras ecoaram como um raio. Graças a Joana. A mulher ergueu os olhos devagar, encarando a porta da sala de doação. Pela primeira vez, o orgulho deu lugar a algo que ela nunca tinha sentido. Vergonha verdadeira. Enquanto isso, Joana saía da sala, pálida, mas de pé. Passou pela mulher em silêncio. E a mulher, sem saber o que dizer, apenas abaixou a cabeça. O destino, que tantas vezes parece injusto, naquele dia mostrou sua face mais exata e implacável. Se você estivesse no lugar de Joana, teria doado mesmo depois da humilhação? O corredor do hospital estava quieto, diferente do tumulto de antes. O som ritmado dos passos e o leve chiado dos equipamentos médicos formavam uma espécie de trilha triste, uma pausa entre o milagre e o arrependimento. Joana caminhava devagar, com o curativo no braço. Sentia um leve cansaço, uma fraqueza que vinha tanto da doação quanto do que carregava por dentro. Não era rancor,
Era um misto de dor e dignidade. A dor de quem foi ferida e a dignidade de quem escolheu não revidar. Na sala de espera, a mulher estava sentada, imóvel. As mãos tremiam sobre o colo e os olhos vermelhos denunciavam que as lágrimas já haviam secado. Quando Joana se aproximou, o silêncio pesou. A mulher levantou o rosto hesitante. Eu não sei o que dizer. Joana olhou para ela com calma. Não precisa dizer nada, senhora. O importante é que seu filho está bem. A mulher quis responder, mas as palavras se embolaram na garganta. Era como se cada sílaba fosse uma pedra pesada demais para sair. Tentou novamente. Eu fui injusta. Joana apenas assentiu sem ironia. A senhora estava com medo? Às vezes, o medo faz a gente mostrar o pior de si. Aquela resposta desarmou qualquer escudo. A mulher abaixou a cabeça e chorou, de um jeito que não combinava com o salto, o perfume caro, nem com a maquiagem perfeita que agora se misturava às lágrimas. Enquanto isso, Lucas, ainda internado, começava a recobrar a consciência. A primeira imagem que viu foi o rosto da mãe, cansado e manchado de choro. Mãe, o que aconteceu? Você teve uma crise, meu filho. Mas já passou, respondeu ela, acariciando o cabelo dele com ternura. E quem me ajudou? Ela engoliu seco. Olhou pela janela e viu Joana limpando um corredor próximo, em silêncio, com o mesmo uniforme simples e o mesmo olhar sereno. Foi ela, Lucas, aquela mulher ali. O rapaz virou o rosto e ficou olhando por longos segundos. A moça da limpeza? Perguntou surpreso. A mãe assentiu com os olhos marejados. Eu disse coisas horríveis a ela, e mesmo assim, ela salvou a sua vida. Lucas ficou em silêncio. Era um silêncio diferente. Não o da vergonha, mas o da compreensão. O silêncio de quem vê a verdade pela primeira vez. No fim da tarde, Joana foi liberada. Estava exausta, mas antes de sair, passou pela enfermaria onde Lucas estava. Oi, ele chamou com voz fraca. Você é Joana, né? Ela sorriu de leve. Sou sim. Obrigado. Eu não sei nem como começar a agradecer. Joana olhou para ele com ternura. Só viva bem, menino. Já é o suficiente. Lucas estendeu a mão e ela apertou. Foi um gesto simples, mas ali havia mais humanidade do que em qualquer palavra dita naquele dia. A mãe de Lucas observava tudo de longe, calada. Sentia o peso de cada atitude impensada, cada palavra cruel. Pela primeira vez, entendeu o que era se sentir pequena diante da grandeza de outra pessoa. Quando Joana saiu do hospital, o sol já se punha sobre Campinas, tingindo o céu de tons alaranjados. O vento leve batia no rosto dela, e por um instante, ela fechou os olhos e respirou fundo. Havia algo maior agindo ali. Uma força que o dinheiro não compra, que a arrogância não entende e que só o amor genuíno explica. Enquanto isso, dentro do hospital, a mulher olhava pela janela, vendo Joana se afastar. Eu preciso consertar isso, murmurou baixinho para si mesma. Mas o destino ainda guardava mais capítulos, porque a verdadeira redenção não nasce das palavras, nasce dos atos. Você acredita que o arrependimento pode apagar a humilhação? Ou certas feridas nunca fecham? 2 dias se passaram desde a transfusão. O hospital voltava à rotina normal. Os corredores cheios, as conversas apressadas, o som metálico das macas. Mas na mente de Helena, sim, a mulher que havia humilhado Joana, nada mais era normal. Ela não conseguia dormir. A cena se repetia todas as noites. As palavras que dissera, o olhar sereno da moça que ela tratou como nada e a lembrança do médico dizendo que só o sangue de Joana havia salvado seu filho. Aquela frase ecoava como um castigo doce e cruel. Na manhã de terça-feira, Helena se levantou decidida. Vestiu uma roupa simples. Pela primeira vez, deixou o salto alto de lado e foi ao hospital. Queria encontrar Joana. Precisava olhar nos olhos dela, não por obrigação, mas por necessidade de alma.
No balcão da recepção, perguntou à enfermeira: "Por favor, a moça da limpeza. Joana, ela está hoje?" A enfermeira sorriu. "Está, sim. Está lá no setor de pediatria." Helena seguiu o corredor. O mesmo corredor onde dias antes tinha despejado toda a sua arrogância. O chão estava limpo, brilhando, como se Joana tivesse passado por ali minutos antes. Ela sentiu o coração apertar. Cada passo parecia pesado. Quando chegou à pediatria, viu Joana de costas, limpando uma janela enquanto algumas crianças riam ao redor. Joana fazia caretas, brincava com elas, e aquele riso infantil dava ao ambiente uma leveza que Helena não lembrava de sentir há anos. "Joana", chamou com voz hesitante. Joana virou-se lentamente. "Senhora Helena, né?" perguntou com gentileza. Helena assentiu, envergonhada. "Eu precisava te ver." Por um momento, o silêncio se instalou entre as duas. As crianças pararam de brincar como se percebessem que algo importante estava acontecendo ali. Helena respirou fundo. "Eu vim pedir desculpas." As palavras saíram trêmulas. "Eu fui arrogante, cruel e injusta. Eu te humilhei sem motivo. E mesmo assim você salvou a vida do meu filho." Joana a observava com calma. O olhar dela não tinha raiva nem orgulho. Tinha algo que Helena não conhecia: paz. "A senhora já disse o mais importante", respondeu Joana, limpando as mãos no pano. "E eu aceito seu pedido." Helena ficou surpresa. "Você me perdoa? Assim, tão fácil?" Joana sorriu de leve. "O perdão não é fácil, mas é necessário. Se eu carregar o que você me disse, ele vira peso. E eu já tenho peso demais para carregar." Helena sentiu as lágrimas caírem. "Eu nunca imaginei que alguém que eu desprezei pudesse ter uma alma tão bonita." "A gente é o que faz, não o que tem", respondeu Joana serena. "O resto passa." Nesse instante, Lucas apareceu no corredor, ainda pálido, mas sorrindo. "Mãe, Joana!" Ele se aproximou e abraçou as duas. "Eu queria agradecer de novo. Sem você, Joana, eu não estaria aqui." Joana afagou os cabelos dele, emocionada. "Só fiz o que o coração mandou." Helena olhou aquela cena e sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, entendeu o que significava respeitar alguém. Não por culpa, mas por admiração. Antes de ir embora, ela tirou algo da bolsa. Um envelope. "Eu queria te ajudar, Joana. Um presente, só pra..." Joana interrompeu com um gesto gentil. "Não precisa, senhora. Eu não fiz por dinheiro. Fiz por amor à vida." Helena ficou sem palavras. Guardou o envelope envergonhada e apenas assentiu. "Você me ensinou uma lição que a vida inteira eu não aprendi." Quando Joana voltou ao trabalho, Helena a observou por um instante antes de sair. A moça negra, simples, que ela havia julgado inferior, limpava uma janela com o mesmo cuidado com que alguém pinta um quadro. E naquele reflexo limpo, Helena viu a si mesma e não gostou do que enxergou. A partir dali, prometeu mudar, mas o mundo, cruel e observador, ainda guardava novas provas. Porque o verdadeiro arrependimento não se mostra com promessas, e sim com escolhas. Você acredita que o perdão pode transformar o coração de quem errou? Na manhã seguinte, a notícia já corria pelos corredores do hospital como um sussurro que ganhava força a cada repetição. Foi a moça da limpeza que salvou o rapaz. E a mãe dele, aquela mulher rica, foi ela quem a humilhou. Deus escreve certo por linhas tortas, viu? As enfermeiras comentavam, os pacientes cochichavam, os seguranças trocavam olhares de espanto e respeito. Em poucas horas, a história de Joana e Helena ultrapassou as paredes do hospital e ganhou as ruas de Campinas. Um repórter de um jornal local, ao ouvir o caso, foi até lá. Conversou com alguns funcionários e montou a matéria com o título: "Faxineira doa sangue e salva filho da mulher que a humilhou minutos antes." A reportagem saiu no site e, em questão de horas, viralizou nas redes sociais. Milhares de comentários se multiplicavam.
Isso é o verdadeiro amor ao próximo. O mundo precisa de mais Joanas. Dinheiro nenhum compra caráter. Enquanto a cidade se comovia, Joana seguia sua rotina, limpava os mesmos corredores, sorria para os mesmos pacientes, mas algo dentro dela estava diferente. Não por orgulho, ela não buscava aplausos, mas porque sentia que pela primeira vez alguém enxergava além do uniforme. No fim da tarde, a diretora do hospital a chamou à sala. Joana, preciso te parabenizar. O que você fez foi um exemplo para todos nós. Joana corou, tímida. Eu só fiz o que devia, dona Marta. Mesmo assim, sua atitude tocou muita gente. Recebemos ligações, doações de sangue e até empresas querendo apoiar o hospital. Tudo começou com você. Joana sorriu, mas desviou o olhar. Fico feliz se isso ajudar outras pessoas. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Helena estava dentro do carro, parada no semáforo, vendo sua própria imagem nas manchetes de celular de desconhecidos. Mulher rica humilha faxineira e depois precisa dela para salvar o filho. O rosto dela ardia de vergonha. Tentou desligar o celular, mas era tarde demais. A notícia havia ganhado o país. Amigos a evitaram, colegas de trabalho mandavam mensagens curtas, secas, de falso apoio. Até mesmo familiares comentavam com indignação. Naquele dia, Helena percebeu o que Joana já sabia há muito tempo. O mundo é rápido para julgar, mas lento para compreender. Lucas, por outro lado, ficou indignado ao ver como a mãe estava sendo tratada. Mãe, não liga para isso. As pessoas só veem a manchete, não o que vem depois. Helena chorou, cansada. Mas é isso que dói, filho. Elas estão certas. Eu fui tudo o que não devia ser. No hospital, a diretora organizou uma pequena cerimônia simbólica. Não era um prêmio, nem uma homenagem pública. Era um gesto de gratidão. Joana foi chamada para receber um buquê de flores e uma carta assinada por todos os funcionários. Quando ela subiu ao pequeno palco improvisado no saguão, os aplausos ecoaram pelo hospital. Alguns pacientes choravam, outros batiam palmas de pé. Joana, emocionada, segurou o microfone com as mãos trêmulas. Eu nem sei o que dizer, só quero agradecer. Eu aprendi que o que a gente faz de coração nunca é em vão. Se o meu sangue salvou uma vida, então valeu a pena. As pessoas se emocionaram. Alguns gravaram o discurso e postaram online. Em poucas horas, o vídeo já estava nas redes, alcançando milhões de visualizações. Nos comentários, um mar de mensagens. Essa mulher é um anjo. Joana é o nome da dignidade. Que o mundo aprenda com ela. Enquanto todos celebravam, Joana só pensava em uma coisa: que o reconhecimento não servisse para humilhar ninguém, nem mesmo Helena. Naquela noite, ao chegar em casa, ela encontrou os filhos a esperando com flores de papel e um bilhete escrito com letra infantil. Parabéns, mamãe. A senhora é uma heroína. Ela abraçou os dois com lágrimas nos olhos. Não pelos aplausos do mundo, mas por saber que no coração das crianças ela já era tudo o que sempre quis ser. Um exemplo. Você acha que Joana deve continuar ajudando Helena se ela procurar de novo? Ou é hora de seguir em frente? O dia amanheceu nublado em Campinas. O céu carregado parecia refletir o coração de Helena, que desde cedo olhava para o celular em silêncio, vendo as manchetes se multiplicarem. Aquela mulher que até poucos dias antes era sinônimo de poder, elegância e status, agora era apenas um nome cercado de vergonha. Os comentários eram cruéis, alguns justos, outros exagerados. Mais uma rica preconceituosa. Deveria ser processada. Tomara que aprenda o que é ser humana. Helena desligou o celular e se encarou no espelho. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. O rosto pálido parecia o de alguém que envelheceu 10 anos em poucos dias. O reflexo a fazia pensar: quem eu sou de verdade? Naquela manhã, ela tentou voltar ao trabalho. Entrou no escritório de arquitetura, onde era uma das sócias, mas os olhares foram implacáveis.
Os funcionários cochichavam e uma das secretárias evitou cruzar o olhar. O sócio principal, Cláudio, pediu para conversar a sós. Helena, precisamos falar. Eu imagino, respondeu ela, antes mesmo que ele continuasse. Cláudio suspirou. A repercussão foi muito negativa. A empresa está sendo atacada nas redes. Os clientes estão cancelando contratos. Ela fechou os olhos. Quer que eu saia, não é? Não é o que eu quero, é o que precisamos para proteger todos aqui. Helena assentiu, resignada. Está certo, Cláudio. Eu mesma vou pedir afastamento. Quando saiu da sala, o som das conversas abafadas parecia mais alto do que nunca. Era o som do julgamento, aquele que não grita, mas fere. Em casa, o silêncio pesava. O filho, Lucas, tentava ser forte, mas percebia o quanto a mãe estava destruída. Mãe, não deixa isso te derrubar. Você errou, mas já está tentando mudar. Helena acariciou o rosto dele. O problema, filho, é que o mundo perdoa rápido quem é pobre, mas demora a acreditar quando é o rico que diz que aprendeu. As lágrimas escorreram discretas. Ela sabia que merecia o que estava passando, mas também entendia a dor de ser reduzida a um único erro. O maior deles, é verdade, mas ainda assim, um recorte de uma vida inteira. Enquanto isso, Joana continuava sua rotina no hospital. A história já tinha tomado dimensões enormes, mas ela tentava manter os pés no chão. No intervalo do almoço, uma colega comentou: Joana, você viu a entrevista que a Helena deu para a rádio? Não, o que ela disse? Que está arrependida, que aprendeu com você. Disse que quer fazer algo para reparar. Joana ficou em silêncio por um instante. Espero que ela encontre paz. Só isso. Naquela noite, Helena foi até a igreja do bairro. Entrou de mansinho, sentou-se no último banco e ficou ali, de cabeça baixa, sem saber rezar. O padre, percebendo a presença inquieta, aproximou-se. Está tudo bem, minha filha? Não, padre, eu errei. Humilhei alguém que valia mais do que eu. Então você está no caminho certo. O erro só é eterno quando o orgulho o protege. Quando o arrependimento chega, Deus reescreve a história. Helena chorou silenciosamente. Não era choro de desespero, mas de libertação. Eu quero reescrever, padre. Quero fazer algo bom, de verdade. O padre sorriu. Então comece pedindo perdão, não apenas com palavras, mas com gestos. Naquela madrugada, Helena tomou uma decisão. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta para Joana, sem floreios, sem justificativas. Joana, eu sei que não mereço sua atenção, mas quero pedir perdão outra vez. E mais do que isso, quero agir. Me diga o que posso fazer para que sua vida melhore de verdade. Horas depois, Joana acordou com a notificação. Leu a mensagem em silêncio. Pensou, respirou fundo e respondeu. Helena, não preciso que melhore minha vida. Só quero que melhore o mundo à sua volta. Comece por aí. Helena ficou olhando para o celular por longos minutos, as lágrimas caindo sobre a tela. Naquele momento, ela entendeu que não se tratava apenas de pagar uma dívida moral. Era sobre se tornar alguém melhor, não para o mundo ver, mas para o coração dela saber. Você acredita que quem erra publicamente merece uma segunda chance? Ou o perdão tem limites? Naquela manhã, Helena acordou diferente. O sol que atravessava as cortinas do quarto parecia menos agressivo, como se o mundo lhe desse um breve respiro. A mensagem de Joana ainda ecoava na cabeça dela. Não preciso que melhore minha vida. Só quero que melhore o mundo à sua volta. Comece por aí. Essas palavras simples, diretas e limpas caíam sobre o coração dela como um sermão. E pela primeira vez, Helena entendeu que o verdadeiro perdão é um convite à mudança, não um passe livre para esquecer o que se fez. Saiu de casa decidida. Dirigiu até o hospital, mas não para se justificar, e sim para observar, aprender. Ficou parada na calçada por alguns minutos, vendo o movimento das ambulâncias, o entra e sai de pacientes, os funcionários da limpeza, os enfermeiros correndo.
Ali, no chão que antes ela considerava baixo demais para pisar, estava a dignidade que o dinheiro nunca lhe deu. Enquanto isso, Joana vivia uma nova realidade. A fama inesperada trouxe aplausos, mas também cobranças. As pessoas queriam entrevistas, fotos, convites para programas de TV. Alguns até tentavam usá-la para campanhas e publicidade. Ela, humilde e tímida, não sabia lidar com tanto assédio. Dona Joana, a senhora virou símbolo de amor e empatia, disse uma repórter sorridente com o microfone estendido. Símbolo não, minha filha. Eu sou gente, só isso. A simplicidade de Joana conquistava cada vez mais corações, mas ao mesmo tempo despertava inveja e maldade em outros. Alguns colegas começaram a dizer que ela gostava de aparecer, que fingia ser boazinha para se promover. As palavras feriam, mas ela se calava. Sabia que a bondade verdadeira incomoda os que ainda não aprenderam a senti-la. Uma tarde, ao sair do hospital, Joana foi surpreendida por Helena. Ela estava parada na calçada, segurando 2 caixas grandes. Joana, eu vim te procurar. Helena? Perguntou, surpresa. O que faz aqui? Helena sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Você disse para eu melhorar o mundo à minha volta, então eu comecei aqui. Trouxe doações, produtos de limpeza, roupas de pacientes, lençóis e até brinquedos para a ala infantil. Joana ficou em silêncio por um instante, olhando para aquelas caixas. Isso é bonito, Helena, mas não é só doação que muda o mundo, é presença, é respeito. Helena assentiu emocionada. Eu sei, e é por isso que eu quero ficar. Quero ajudar aqui no hospital como voluntária. As palavras deixaram Joana sem resposta. Era difícil acreditar que aquela mulher, a mesma que a havia humilhado, agora queria limpar feridas, não com pano e sabão, mas com humildade. Nos dias seguintes, Helena começou a aparecer no hospital. Ajudava na recepção, servia café, escutava histórias. No início, muitos a olhavam com desconfiança. É teatro, cochichavam alguns. Mas Joana observava em silêncio. Via algo diferente no olhar dela. Não o brilho do orgulho, mas o reflexo do aprendizado. Um dia, na hora do almoço, sentaram-se juntas no refeitório. Helena comeu o mesmo arroz com feijão e frango que todos, sem reclamações, sem luxo. É engraçado, Joana, disse sorrindo triste. Eu passei anos pagando caro por comidas que nunca me alimentaram de verdade. Joana sorriu de volta. Às vezes, o que falta não é tempero, é paz no coração. Enquanto as duas conversavam, Lucas apareceu, já recuperado e radiante. Mãe, Joana, adivinhem? Passei no vestibular de medicina. Joana abriu um sorriso largo. Que bênção, menino. Helena o abraçou com lágrimas nos olhos. Ele quer estudar para ser médico de hospital público, Joana. Disse que quer devolver o bem que recebeu. Joana segurou a mão do rapaz e respondeu: o mundo precisa de mais gente assim. Aquela tarde foi diferente. Helena, antes símbolo de arrogância, agora servia café aos pacientes. E Joana, que um dia limpou o chão sob o olhar do desprezo, agora era tratada como inspiração. Mas a vida, sempre pronta para testar corações, ainda guardava uma nova reviravolta. Algo estava prestes a acontecer que colocaria as duas, novamente, frente a frente, com o poder do dinheiro e da dignidade. Você acredita que uma pessoa realmente muda ou apenas aprende a disfarçar melhor? O hospital estava em reforma. Com a visibilidade trazida pela história de Joana e Helena, empresários começaram a se aproximar, doando materiais, oferecendo serviços e, claro, tentando aparecer nas fotos certas. Mas, no meio das boas intenções, havia também interesses disfarçados de generosidade. Uma tarde, um homem de terno caro chegou à administração do hospital. O nome dele era Sérgio Amaral, dono de uma rede de clínicas privadas. Boa tarde, senhoras, disse ele, com um sorriso ensaiado. Gostaria de conversar com Joana e com a senhora Helena.
Tenho uma proposta que pode mudar a vida das duas. A diretora chamou ambas à sala. Helena e Joana entraram sem entender muito bem. Proposta? Perguntou Joana, desconfiada. Sérgio cruzou as mãos sobre a mesa teatral. Sim, a história de vocês é inspiradora, comovente, viral. A empresa quer patrocinar uma campanha de saúde baseada nessa história. Seriam os rostos da nova campanha Doar é Viver. Helena trocou um olhar rápido com Joana. E o que exatamente o senhor quer? Perguntou ela. Apenas que vocês gravem um vídeo contando o que aconteceu. A empresa cuidará de tudo. Filmagem, figurino, divulgação. E claro, haverá uma compensação financeira. Ele fez uma pausa calculada, significativa. Joana se manteve em silêncio, mas o olhar dela endureceu. Helena percebeu e tentou aliviar o clima. Sérgio, com todo respeito, não queremos que nossa história vire propaganda. Ele riu confiante. Não se trata de propaganda, e sim de inspiração. Pensa em quantas pessoas vão doar sangue por causa disso. Mas Joana não engoliu. Eu não preciso de dinheiro para continuar sendo quem sou. Sérgio virou-se para ela, visivelmente surpreso. Minha senhora, não estou falando de trocados. É uma oportunidade rara. A senhora poderia comprar uma casa, mudar de vida. Helena observava tudo, dividida entre a tentação do conforto e o incômodo da manipulação. Mas Joana manteve a postura firme. Eu não quero dinheiro sujo de vaidade, senhor. O que eu fiz foi por amor, e amor não se vende. A sala ficou em silêncio. O empresário tentou insistir, mas Helena interveio. Sérgio, acho melhor encerrar essa conversa. Está bem, respondeu ele, levantando-se com desdém. Mas quando perceberem que a fama não paga as contas, talvez mudem de ideia. Quando ele saiu, Helena respirou fundo. Joana, você foi firme. Não fiz nada demais. Só não deixei o que é sagrado virar espetáculo. Nos dias seguintes, o empresário não desistiu. Mandou e-mails, tentou falar com a direção do hospital e até ofereceu uma doação milionária se pudessem usar a imagem das duas. A diretora recusou, mas de alguma forma a proposta vazou. As redes sociais se dividiram. Alguns diziam que Joana era tola por recusar o dinheiro. Outros a chamavam de santa. E havia quem duvidasse da integridade de ambas. Será que não aceitaram por medo de serem descobertas? Aposto que já receberam por fora. A pressão aumentou. A fama, antes doce, começava a se tornar um fardo. Certa noite, Helena foi até a casa de Joana, num bairro simples, com portões enferrujados e cheiro de café fresco no ar. Joana a recebeu com um sorriso cansado. Eu sabia que você viria, disse ela. Está pensando na proposta, não é? Helena suspirou. Estou, Joana. Eu perdi o emprego, as contas estão atrasadas. E confesso, o dinheiro me assustou. É muito. Daria para recomeçar. Joana olhou para ela com doçura. Helena, o dinheiro pode até recomeçar uma vida, mas não uma alma. Você quer voltar a ser quem era antes? Helena ficou muda. Aquelas palavras a atravessaram. Não, respondeu baixinho. Não quero. Joana assentiu. Então escolha o que te deixa dormir em paz, não o que te faz acordar preocupada. Helena começou a chorar. Você fala como se a dignidade fosse fácil, Joana, mas ela custa caro. E o preço é o que faz ela valer a pena. As duas se abraçaram e o silêncio entre elas disse o que nenhuma frase poderia explicar. Do lado de fora, a chuva começou a cair, lavando o chão e, de certo modo, lavando também as culpas que o tempo insistia em deixar. Enquanto isso, Sérgio, frustrado com a recusa, planejava outra forma de usar a história, sem autorização, distorcendo os fatos. E o que viria a seguir mostraria que o verdadeiro teste da integridade ainda estava por começar. Você acha que Joana deve expor o empresário se ele tentar usar sua história? Ou deve confiar que a verdade sempre vem à tona? 2 semanas depois, Joana acordou com o som insistente de notificações no celular.
mensagens, ligações e uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Ela não entendeu de imediato, mas quando abriu um vídeo enviado por uma colega do hospital, o sangue gelou. Na tela, uma propaganda bem produzida exibia cenas montadas, atores interpretando a mulher rica e a faxineira heroína. O locutor dizia com voz emocionada: inspirado em uma história real, o Grupo Amaral Saúde mostra como o amor e a doação salvam vidas. E então o golpe. No final do vídeo, aparecia o logotipo da empresa de Sérgio Amaral, seguido por uma frase em letras douradas: doar é viver, e viver é confiar na Amaral Saúde. Mas o que mais feriu Joana não foi o uso da história, foi a mentira. O vídeo alterava fatos, fazia parecer que Helena era a verdadeira heroína. A mulher arrependida que havia decidido doar sangue para a funcionária negra. Sim, o roteiro invertia tudo. Joana era mostrada como uma simples beneficiária, uma coadjuvante sem voz, enquanto Helena era retratada como o exemplo de transformação e generosidade. O vídeo viralizou em horas. As pessoas comentavam sem saber da manipulação. Que mulher incrível essa Helena! Que história linda de superação social. Até parece filme. E era. Um filme montado com pedaços roubados da verdade. Joana se sentou na cama, tremendo. Os olhos marejados, o coração pulsando entre raiva e impotência. Pegou o celular e ligou para Helena. Você viu? Vi, Joana, respondeu Helena com a voz embargada. Eu juro que não sabia de nada. Helena também estava chocada. O vídeo a mostrava como heroína e isso a consumia de vergonha. Eu nunca autorizei isso, gritou aflita. Esse homem distorceu tudo. Minutos depois, as duas estavam no hospital, tentando falar com a diretora. A equipe jurídica do hospital já havia visto o vídeo e estava em reunião de emergência. Isso é crime, disse a diretora Marta. Usaram a imagem da instituição sem autorização. Vamos acionar os advogados. Mas Sérgio Amaral era esperto. Tinha contatos, advogados caros e um exército de assessores prontos para controlar a narrativa. Em entrevista a um portal de notícias, ele declarou: nossa campanha é uma homenagem livre, inspirada em fatos reais, mas com elementos ficcionais. Nenhuma pessoa real foi retratada diretamente. Era mentira. Mas uma mentira dita com convicção tem o poder de parecer verdade. Nos dias seguintes, Helena e Joana foram bombardeadas por dúvidas e julgamentos. Alguns achavam que elas tinham participado e agora fingiam indignação. Outros diziam que estavam tentando lucrar com a polêmica. O hospital, temendo repercussão, suspendeu temporariamente Joana do trabalho até a apuração dos fatos. Foi a gota d'água. Ela chegou em casa com os olhos marejados e o uniforme nas mãos. Os filhos perceberam o abatimento. Mãe, por que a senhora está triste? Joana se ajoelhou diante deles e respondeu com voz trêmula. Porque tem gente que usa o bem para ganhar dinheiro, e o bem não foi feito para isso. Enquanto isso, Helena, revoltada, foi até a sede da empresa Amaral Saúde. Entrou sem ser anunciada, empurrando as portas de vidro com força. Onde está o Sérgio? Gritou para a recepcionista. Ele apareceu, calmo, com um sorriso falso. Helena, que surpresa boa! Veio me parabenizar pelo sucesso? Sucesso? Ela vociferou. Você destruiu uma mulher boa. Fez o mundo acreditar em uma mentira. Sérgio deu de ombros. É apenas marketing, querida. A verdade não vende. Emoção vende. Helena se aproximou furiosa. Você mexeu com a pessoa errada. Com todo respeito, Helena, respondeu ele sarcástico. Eu mexi com quem não tem voz. E você sabe que o dinheiro sempre fala mais alto. Ela o encarou com ódio contido. Não dessa vez. Saiu dali decidida. Procurou advogados, procurou a imprensa, procurou aliados. E pela primeira vez, Helena se colocou entre o dinheiro e a dignidade e escolheu a segunda. Dias depois, ela publicou um vídeo nas redes sociais.
sem maquiagem, sem filtros, com o olhar firme e a voz emocionada. Meu nome é Helena, fui a mulher que humilhou Joana e também a mulher cuja vida ela salvou. O vídeo que circula por aí é mentira. A verdadeira heroína é ela, a mulher que perdoou e me ensinou o que é humanidade. Eu não podia ficar calada, não mais. O vídeo viralizou. Milhares de comentários de apoio surgiram e a imprensa começou a expor o golpe da empresa. Mas Sérgio ainda não havia sido derrotado. Ele tinha poder, dinheiro e aliados. E a guerra entre o ouro da mentira e a luz da verdade estava só começando. Você acredita que a verdade sempre vence o poder do dinheiro? O vídeo de Helena repercutiu como uma bomba moral. Nas primeiras 24 horas, foi compartilhado mais de 1 milhão de vezes. As pessoas antes confusas começaram a entender o que realmente havia acontecido. Mas a luta estava longe de acabar, porque mexer com a verdade de quem tem dinheiro é como cutucar uma fera adormecida. Sérgio Amaral reagiu rápido. Contratou uma equipe de relações públicas que começou a divulgar notas falsas, tentando desmentir Helena. É tudo parte de um acordo comercial mal interpretado, dizia uma das notas. Essas mulheres estão sendo manipuladas por concorrentes. Joana, que sempre fugiu dos holofotes, agora era o rosto de uma guerra pública. E pela primeira vez sentiu medo. Medo de perder o emprego, medo de ver seu nome manchado, medo de que seus filhos sofressem com o peso das mentiras. Mas quando o medo apertou, a fé falou mais alto. Ela lembrava das palavras da avó. O mal fala alto, mas só até o bem decidir responder. Naquela manhã, Helena apareceu na porta da casa de Joana, segurando uma pasta de documentos. Eu consegui, disse com o olhar firme. Os advogados vão abrir um processo contra a empresa, mas eu não quero fazer isso sozinha. Quero que você esteja comigo, Joana. Joana hesitou. Eu nunca lidei com justiça, doutora. Não me chama de doutora. Somos iguais, lembra? Disse Helena, sorrindo. E essa luta não é só nossa. É de todo mundo que já foi silenciado pelo poder. Joana respirou fundo e assentiu. Então, vamos juntas. Nos dias seguintes, a cidade inteira acompanhou o caso. As duas foram convidadas para entrevistas, depoimentos e audiências. No tribunal, Joana falou com a mesma simplicidade que encantava todos. Eu não quero fama nem dinheiro. Eu só quero que parem de mentir com o que é sagrado. Eu dei meu sangue para salvar uma vida, não para virar propaganda. A sala ficou em silêncio. Até o juiz baixou o olhar por um instante. Sérgio, sentado do outro lado, se remexia na cadeira, visivelmente incomodado. Helena, ao depor, foi direta. Eu fui arrogante e paguei caro por isso. Mas hoje, se há algo que aprendi com Joana, é que a verdade não precisa de luxo para brilhar. Ela brilha sozinha. A imprensa cobriu cada detalhe. O país inteiro assistia à história se transformar de tragédia em símbolo. Movimentos sociais se mobilizaram e a hashtag Sangue de Joana tomou conta das redes. Um grito coletivo contra a exploração, o racismo e o abuso do poder. Sérgio tentou reagir, comprando influenciadores e patrocinando matérias favoráveis. Mas o tempo e a verdade começaram a se unir contra ele. Documentos vazaram, mostrando que a empresa havia usado imagens reais de dentro do hospital sem autorização. Um ex-funcionário confessou à imprensa que o vídeo fora planejado desde o início para limpar a imagem da marca. O castelo começou a ruir. Sem alternativa, Sérgio foi obrigado a prestar depoimento formal. Quando saiu do tribunal, cercado por repórteres, manteve a arrogância habitual. A mídia distorce tudo, disse ele. Essas duas estão se aproveitando da situação. Mas naquele exato momento, Helena surgiu ao lado de Joana, ambas de mãos dadas, cercadas por câmeras e microfones. Joana se aproximou e disse calmamente: Senhor Sérgio, se aproveitar da bondade dos outros é o mesmo que roubar a luz do sol. Pode tentar esconder por um tempo, mas ela sempre volta a brilhar. A multidão aplaudiu.
Dias depois, a justiça deu o veredito. A empresa Amaral Saúde foi condenada por uso indevido de imagem e difamação. Parte do lucro obtido com a campanha deveria ser revertida em programas públicos de doação de sangue, com o nome de Projeto Joana Vive. Helena chorou ao ouvir a sentença. Joana sorriu em silêncio, não por vitória, mas por alívio. A verdade, enfim, havia encontrado o seu lugar. Na saída do fórum, uma repórter perguntou: Joana, o que você sente agora depois de tudo o que passou? Ela pensou por um instante, olhou para o céu e respondeu com voz serena: Sinto que o sangue que dei não salvou só uma vida. Salvou muitas consciências. O público vibrou, mas ela apenas segurou a mão de Helena e caminhou para fora, sob o sol da tarde, com a dignidade de quem venceu sem precisar pisar em ninguém. Você acredita que a justiça humana ainda pode equilibrar o que o dinheiro tenta distorcer? Depois da sentença, o barulho das redes, das câmeras e das manchetes começou a diminuir. O mundo, sempre apressado em encontrar novas histórias, já buscava outro escândalo, outro herói, outro culpado. Mas para Joana e Helena, o silêncio que veio depois da tempestade era o maior presente. O hospital voltou a ser o mesmo de antes. Corredores cheios, pacientes esperando, cheiros de álcool e café se misturando no ar. Joana retomou o trabalho, agora com um crachá novo. Supervisora de limpeza hospitalar. A promoção foi ideia da diretora Marta, que disse com um sorriso: Você mostrou que quem limpa o chão também é capaz de erguer o mundo, Joana. Joana agradeceu com os olhos marejados. Mas, no fundo, o que mais a tocava não era o cargo, era o respeito. As pessoas que antes passavam apressadas, agora a cumprimentavam pelo nome. Enfermeiros a abraçavam, médicos a escutavam. Ela continuava simples, o mesmo uniforme, o mesmo sorriso, mas havia algo diferente. Dessa vez, o mundo a enxergava. Helena também havia mudado. Vendeu o carro importado, deixou o apartamento de luxo e foi morar numa casa mais modesta, perto do hospital. Passava os dias ajudando em projetos sociais, conversando com mães de pacientes e participando ativamente do projeto Joana Vive, que crescia por todo o estado. Eu precisava começar do zero, disse a Joana certa tarde, enquanto tomavam café no refeitório. Não para provar nada a ninguém, mas para descobrir quem eu era sem o que o dinheiro comprava. Joana sorriu. E descobriu? Helena pensou por um momento. Descobri que a pobreza de caráter é muito mais cara que qualquer mansão. As duas riram, cúmplices de uma amizade que nasceu do choque entre o preconceito e o perdão. Com o tempo, o projeto Joana Vive transformou-se em um movimento nacional. O número de doadores de sangue aumentou significativamente e hospitais de várias cidades passaram a homenagear doadores anônimos. A história das duas se tornou símbolo de empatia, ensinando que a dignidade não se compra, se constrói com gestos. Certa tarde, Joana foi convidada a falar numa escola pública de Campinas. As crianças, sentadas no chão, a olhavam com curiosidade e admiração. Dona Joana, é verdade que a senhora salvou a vida de um moço rico? Perguntou uma menina de tranças. Joana sorriu. Salvar, minha filha, é uma palavra bonita, mas o que eu fiz foi só dividir o que eu tinha. Às vezes, o que falta nos outros é coragem para dar o que tem de melhor. As crianças aplaudiram. No fundo da sala, Helena observava, orgulhosa e emocionada. Depois da palestra, as duas saíram caminhando pelo pátio sob o pôr do sol. Você percebeu? Disse Helena, olhando o horizonte. A vida levou a gente para caminhos que a gente jamais imaginou. Joana respondeu serena.